Bom dia, boa tarde, boa noite, Climaters. Espero que vocês estejam todos bem. Esse aqui é o Arquipélago Verde, podcast para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo e que debate de forma aprofundada questões sobre mudanças climáticas, aquecimento global e ecopolítica. Meu nome é Lívia Almaire, sou geógrafa, mestranda em antropologia e ruptura climática e minha parça, Leila Figueiredo, bióloga, mestre em biodiversidade e conservação e doutora em estudos do desenvolvimento e ecologia política. Olá, arquipelianos, arquipelianas e arquipelianes. Dizem que Mercúrio retrógrado estava bem pesado nessas últimas semanas. Olha lá, ela é uma jovem mística. O que ela curte? Meditação, yoga, aromaterapia, cristais e tarô. Eu não sei se isso é de fato ou não, mas o fato é que a nossa gravação passada sofreu com problemas técnicos, assim, inexplicáveis, e eu estou aqui para regravar a minha parte que magicamente não foi gravada. Nem a imagem, nem o áudio, enfim, a gente sempre usou a mesma plataforma e quando a gente terminou e passamos o episódio para o nosso editor, simplesmente nem a minha imagem, nem o meu áudio havia sido gravado. Então, a gente optou por lançar esse episódio como duas partes. Então, a primeira parte, com toda a fala da Leila e as coisas que ela trouxe para o episódio 36, já foi publicada e eu agora vou fazer a parte número 2 de todos os assuntos que eu havia selecionado. Então, bora para essa parte 2 do episódio. E como é que eu vou começar esse episódio? Com uma pedrada, né? Para variar. Porque houve o lançamento do último relatório da Organização Mundial de Meteorologia, que afirmou categoricamente que será virtualmente impossível limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius nos próximos anos, sem que a gente ultrapasse temporariamente esse objetivo. Lembrando que esse objetivo é do Acordo de Paris, que a gente precisaria limitar o aquecimento em 2 graus e fazer muito esforço para que a gente ficasse até 1,5 graus Celsius. Mas, enquanto isso, apesar do lançamento do relatório, a gente vive, ou viveu, porque a COP terminou ontem, uma COP esquizofrênica nível hard no Brasil. Porque ou a gente vai espetar a Foz do Amazonas e vai instalar uma porrada de data centers com pesados incentivos fiscais e ter nossos dados controlados pelos Estados Unidos, Big Techs e companhia debilitada, como eu costumo dizer. Ou a gente vai salvar a Amazônia, esse salvar com muitas aspas, né, gente? Salvar a Amazônia e o planeta, cuidar das pessoas, cuidar das comunidades, entender que a gente precisa de uma alimentação agroecológica, enfim, todas essas questões que a gente debate muito tempo aqui no nosso podcast. As duas coisas, ao contrário do histórico diplomata do Lula, do Lulão, não são conciliáveis. Certo? Elas são incompatíveis e eu espero que todos estejamos na mesma página quanto a isso. Não tem como explorar petróleo da Foz do Amazonas e querer que a floresta não atinja o ponto de não retorno e querer que um acidente de petróleo super comum em qualquer local de exploração aconteça. Então, é isso. Somando a esse quadro todo, que eu acabei de falar para vocês, um quadro de Halloween do Play Center, né? Não sei aqui quem que é de São Paulo. Podem me enganar uma vez, mas não duas vezes. Sigam meus bons! O planeta, enquanto um agente orgânico de sustentação da vida humana e não humana, tem respondido de maneira também categórica, principalmente nos últimos dias, né? A gente teve aí o primeiro ponto de não retorno, ou tipping point, quebrado. A gente teve também o tornado no Paraná, categoria EF4, que estava associado a um ciclone extratropical com ventos sustentados de mais de 250 km por hora, em alguns lugares com 300 km por hora. E qual a surpresa do caos, né? Nenhuma. Eu brinquei no episódio passado que beijo, a gente poderia terminar essa parte aqui, mas, enfim, brincadeiras à parte, por que a coisa é séria mesmo? Eu quero detalhar um pouco disso tudo agora aqui para vocês, né? Então vamos primeiro começar com o relatório da Organização Mundial de Meteorologia. Em relação à temperatura, eles trazem que a temperatura média global registrada entre janeiro e agosto de 2025 ficou entre 1,42 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.
uma margem aí de mais ou menos 0,12 graus Celsius. Isso significa que, embora 2025 seja ligeiramente mais frio do que 2024, né, que foi o ano mais quente já registrado, ainda assim será o segundo ou terceiro ano mais quente da história. Haja coração! E não dá nem para animar, porque essa pequena queda em relação a 2024, ela é atribuída à transição do fenômeno El Niño para as condições neutras. Já falei disso em muitos episódios passados, dá uma resgatada aí, tem inclusive títulos com essa questão do El Niño. Nesses episódios você consegue entender como é que essa transição impacta nessa questão da temperatura, e essa diferença de 2025 para 2024 é atribuída justamente a essa transição do El Niño para a fase neutra. Mas a tendência de aquecimento, num geral, ela continua acelerada e, abre aspas, irreversível no curto prazo, fecha aspas. Então, em relação à temperatura que o relatório traz, é isso. Ele vai trazer também questões em relação aos gases de efeito estufa. A gente teve recordes históricos em 2024 e esses recordes continuam subindo em 2025. Então, assim, as concentrações atmosféricas de CO2, metano e óxido nitroso atingiram recordes históricos em 2024 e continuam subindo em 2025. O dióxido de carbono alcançou 423,9 partes por milhão, um aumento de 53% desde a era pré-industrial, que é de 280 ppm, e também 21% acima do limite seguro de 350 ppm, partes por milhão. E isso evidencia que as emissões de combustíveis fósseis não apenas elas estão continuando, mas elas estão sendo aceleradas, Sobre essa questão de partes por milhão, quem tiver dúvida, quem não entende como é que funciona isso, eu gravei um vídeo recentemente, ele chama Gelo Ancestral, junto com a ONU. É chique, bebê. Tu é chique. Que eu explico exatamente sobre essa questão de partes por milhão e essa questão da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, convido vocês para irem lá e assistir. Bom, o relatório também traz algumas questões sobre os oceanos, com novos recordes também, porque o conteúdo de calor oceânico bateu recorde em 2024 e continua subindo em 2025. Essa taxa de aquecimento dos oceanos, ela dobrou de 0,6 para 1 watts por metro quadrado. E assim, mais de 90% da energia excedente do sistema terrestre está sendo absorvida pelos oceanos, o que degrada esses ecossistemas marinhos, intensifica as tempestades tropicais e acelera o derretimento das geleiras. E o relatório, ele foi categórico também em dizer que, abre aspas, essa mudança é irreversível em escalas centenárias a milenares. E as consequências disso são duplas e devastadoras, né? Por um lado, essa energia extra é a energia que superalimenta a atmosfera, criando as condições para eventos extremos sem precedentes, como o tornado EF4, que devastou alguns lugares por onde ele passou, formado exatamente pelo choque de massas de ar potencializadas por um oceano mais quente. A gente precisa se lembrar do recente furacão Melissa, também fruto desse cenário que devastou a Jamaica e muitas partes da República Dominicana, com inclusive estudos já apontando que esse oceano mais quente contribuiu para a intensificação do Melissa de uma forma tão rápida quanto o que aconteceu, né? E por outro lado, esse mesmo calor levou a esse primeiro ponto de não retorno climático ultrapassado, né? A morte em massa dos recifes de corais de águas quentes, segundo o Global Tipping Point Report, já ultrapassaram seu limite térmico de sobrevivência, sinalizando um colapso ecossistêmico, justamente aí em escala planetária. Sobre esse ponto de não retorno, ou esse tipping point, eu também fiz um vídeo sobre ele, né? Saiu um artigo na Nature. E eu trago um pouco dos dados desse artigo num vídeo também recente que eu fiz com a ONU e convido vocês também a verem, caso tenham interesse nesse assunto. Mas vamos lá, seguindo. O que o relatório traz sobre as geleiras? Vamos pensar que eu já falei aqui de temperatura, gás de efeito estufa, oceanos, e agora chegando em geleiras, o que eles trazem é que o Ártico teve a menor extensão máxima no registro via satélite, enquanto a Antártica registrou a terceira menor extensão,
tanto no mínimo anual, que ocorre em fevereiro de 2025, quanto no máximo anual, que ocorre em setembro de 2025. E sobre essa questão de gelo e a conexão com os ppms, eu também falei nesse vídeo que eu indiquei para vocês sobre o CO2, explicando como é que essa relação acontece. Enfim, encerrando aqui essa análise um pouco desse relatório, eu acho importante a gente prosseguir para falar então do Brasil e desse tornado assustador que passou pelo Paraná. Na verdade, não foi um tornado, né? Foram 3 tornados reportados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, em 7 de novembro. Então, até a gravação do episódio, que seria o episódio 36, tá, gente? Até o dia 11 de fevereiro, tá? Esses meus dados aqui. A gente tinha, então, o registro de 3 tornados. Uma em Rio Bonito do Iguaçu, que, de acordo com o CIMEPAR, foi F3, na escala aprimorada de Fujita, com ventos de 300 a 330, e a classificação final confirmada é de F3. Eu já vou falar sobre isso na sequência, deixa eu apresentar para vocês os locais, né? Depois a gente teve um segundo tornado confirmado em Garapuava, no distrito Entre Rios, com um tornado F2 da escala, com ventos aproximadamente de 250 km, e teve um terceiro tornado confirmado em Turvo, F2 também, com ventos de aproximadamente 200 km por hora. Antes de falar dessas causas meteorológicas, climatológicas que proporcionaram isso, né? Eu falei um pouquinho anteriormente de acordo com o relatório, mas eu preciso falar 2 coisas aqui para vocês. Primeiro, é importante reforçar aqui, como eu sempre comento, que eventos extremos como esses são muito complicados de prever, né? Tem alguns lugares que conseguem prever com um pouco mais de robustez, né, como nos Estados Unidos, por exemplo, mas que no melhor dos casos eles preveem isso com 15 minutos de antecedência, ou seja, quase nada de antecedência em relação ao impacto que esse tipo de evento pode causar, né? Imagina no Brasil, ou seja, a gente precisa de investimentos nessa área, por exemplo, de prevenção, para a gente conseguir lidar um pouco melhor com isso. E a segunda coisa que é importante demais pontuar, tá rolando um debate se o tornado não teria sido categoria EF4, EF3, né, em Rio Bonito do Iguaçu, que é isso que tá rolando essa convergência. Por enquanto, o consenso que a gente tem é que ele foi um dos mais intensos registrados no Brasil, ponto. Eu tô usando a classificação de F3 do CIMEPAR, que é um órgão oficial. Tem outros órgãos, que é o Metsu e o Prevolts, que estão já usando a categoria F4. Mas por que eu estou usando aqui para falar para vocês a categoria F3 do CIMEPAR? Porque é oficial, claro, mas também porque eles estão realizando uma análise robusta com sobrevoos, vistoria em solo, radar meteorológico, com mais de 15 profissionais envolvidos e até mais, enfim. E essas análises levam meses também para serem completadas. Não é logo que o evento acontece que se consegue chegar e bater o martelo numa categoria, enfim. Existem também precedentes de revisão em vários casos nos Estados Unidos e outros lugares que reclassificam as tempestades e os tornados bem depois da ocorrência, utilizando inclusive análises forenses para fazer isso. Então, assim, a gente precisa aguardar que os órgãos oficiais completem essas análises. Por enquanto, a categoria oficial é F3 e eu vou usar essa categoria aqui, tá bom? Tem outras questões também que dificultam um pouco os órgãos cravarem essa categoria logo depois da ocorrência dos eventos, principalmente no caso do Rio Bonito do Iguaçu. Por quê? Teve, primeiro, uma variabilidade espacial, né? O tornado, ele pode ter diferentes intensidades ao longo da sua trajetória. Ela não é uma intensidade constante, ela muda de acordo com que ela vai impactando ali os relevos e os territórios. Segundo, o tipo de construção, a maioria das casas em Rio Bonito eram casas de madeira. Ou seja, essas casas são muito mais destruídas e facilmente destruídas do que as casas de alvenaria, por exemplo. Então, por isso que a análise fica um pouco difícil. Mas, nossa, será que o impacto foi tão grande assim? Ou porque as casas eram de madeira, parece que o impacto era maior, entende? Então, tem um conflito disso também. Outra questão é que, em relação à análise forense, requer meses de estudos detalhados para se entender de fato e entender se vai precisar de uma reclassificação dessa categoria. Então, a gente precisa esperar. E claro, como eu falei para vocês, tem esses precedentes de tornados que são reclassificados. Isso é frequente, tá? Após essas análises mais profundas. Enfim, mas deixa eu trazer um pouco do panorama oficial também, dos impactos bem significativos e dos dados oficiais das perdas e danos que me deixaram particularmente bastante impressionada. A gente teve até o dia 11, tá, gente? 7 mortes confirmadas, 6
em Rio Bonito do Iguaçu, né, que é onde o tipo de tornado tinha uma classificação maior. Mas a gente teve também 835 feridos que precisavam de atendimento médico, 23 pessoas ainda internadas. A destruição em Rio Bonito do Iguaçu foi de 90% dos imóveis destruídos, aproximadamente 700 casas destruídas e 10 mil pessoas afetadas. Vamos pensar 10 mil pessoas afetadas de uma cidade de 14 mil habitantes. Isso é impressionante. Claro, a cidade foi descrita, como muitos de vocês devem ter visto, como um cenário de guerra pelo Corpo de Bombeiros e pelos moradores também. Danos específicos, né? Casas arremessadas a 30 metros de distância, veículos arremessados a 50 metros de distância, torres de energia derrubadas, árvores completamente destruídas, bem características de tornados mesmo, sem nenhuma folha, sem nenhum galho, decapitadas mesmo, quando a copa é simplesmente arrancada da árvore. As escolas foram destruídas. Eu consegui os dados de um projeto que trabalha com resgate animais, que divulgou que foram 20 animais mortos e mais de 50 animais encontrados perdidos e feridos nesse processo todo. Os serviços públicos, energia elétrica interrompida, água potável interrompida, educação, né? Teve a prova do Enem adiada por conta de tudo isso, e os gastos com reconstrução foram estimados em 50 milhões pelo governo estadual. E a cidade, claro, terá que ser reconstruída do zero, porque teve até uma análise técnica dizendo que 1/3 do que sobrou das casas, lojas, enfim, terá que ser demolido. Então, assim, quando a gente fala sobre planos de emergência, sobre lidar com um cenário de mudanças climáticas, a gente está falando disso. O quanto que esse tipo de evento extremo vai causar de impacto nos territórios. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Eu já falei isso aqui em outros episódios, o quanto me incomoda. É claro que eu concordo que os planos de emergência precisam ser acionados, principalmente em casos assim tão extremos. Eu não sou contra o acionamento dos planos de emergência, mas a gente tem visto constantemente o acionamento de planos de emergência e nenhum plano a médio e longo prazo para lidar com, seja com a reconstrução desses locais e o impacto que houve na vida dessas pessoas e também dos animais e das infraestruturas, mas sem um plano a médio e longo prazo para lidar com esse tipo de coisa, planos de evacuação, planos de emergência, isso tudo, esses planos constam como obrigação das cidades e dos municípios terem. Mas daí se decreta emergência, se faz algum tipo de reparação logo depois, né? Vide Rio Grande do Sul, a gente ainda tem sérios problemas em relação à reconstrução, inclusive reconstrução acontecendo em áreas que são altamente prováveis de que serão atingidas por enchentes novamente. Enfim, a gente precisa de uma conexão entre esses planos de emergência e planos de urbanismo num cenário de mudanças climáticas, porque senão a gente vai seguir decretando planos de emergência, acessar recursos, esses recursos são gastos da maneira como aquela dirigência governamental está ali no momento, termina aqueles 4 anos, aquele prefeito, aquela prefeita sai dali, volta, e a gente vai ficar vivendo assim de planos de emergência há quanto tempo mais, né? Acho que esse é o meu grande questionamento atual em relação ao que eu venho estudando. Mas enfim, deixa eu falar rapidamente aqui das questões meteorológicas envolvidas nesse evento extremo, né? A gente teve a confluência de 3 fatores principais aí, um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria, associado a um ciclone extratropical. Eu peguei uma citação do CIMEPAR aqui, que é assim, olha, que eles falam sobre essa congruência meteorológica, se é que eu posso chamar assim. Abre aspas, um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o sul do país impulsionou ao longo da tarde, da noite da sexta-feira, né, lá no dia 7, o deslocamento de uma frente fria, associada também ao deslocamento de um ciclone extratropical em direção do continente para o oceano. Então, segundo o CIMEPAR, as condições atmosféricas que criaram um ambiente favorável à formação de tempestades severas e tornados foram um grande aporte de calor e umidade, né? Essa massa de ar quente e úmida forneceu energia para a tempestade, ou seja,
gerou ali a instabilidade atmosférica necessária. A gente teve um cisalhamento vertical do vento, que no fundo ele cria e sustenta a rotação desse sistema, né? Intensificando os ventos com a altura, a mudança na direção dos ventos com a altitude, conforme você vai subindo verticalmente, vai tendo uma mudança de ventos, e essa é a condição essencial para a formação de supercélulas, que é da onde derivou esses tornados confirmados. E o sistema sinótico, por outro lado, mostrava, né, então, um ciclone extratropical em deslocamento para o oceano, como eu disse, associado a uma frente fria. Então, esse sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o sul do Brasil, eu li que esse sistema empurrou essa frente fria sobre o Paraná, ficou ali. E aí a gente viu todo o estrago que foi, enfim, com todos esses fatores que eu acabei de colocar aqui para você. Eu quero trazer mais umas aspas de um meteorologista do CIMEPAR aqui. Ele é especializado em área de tempestades severas e ele participou daquelas análises que eu estava falando aqui no início para vocês. O nome dele é Leonardo Furlan. Abre aspas, olha. Foram percebidas algumas torres de transmissão de energia que tinham caído na direção do tornado, a vegetação estava destruída e foram perceptíveis movimentos relativamente aleatórios nos danos das árvores. Algumas árvores foram 100% destruídas, não sobrou nenhuma folha, nenhum galho, apenas o tronco. De forma geral, os carros foram arremessados cerca de 50 metros de distância, a maioria das casas era de madeira e todas foram completamente destruídas. Isso tudo ajuda na caracterização. Então, o Leonardo Furlan aí dizendo como é que as análises foram sendo encaminhadas. Enfim, só queria dizer, gente, que esses foram os assuntos que eu tinha selecionado para o episódio 36. Era para eu ter feito junto com a Leila, mas, enfim, por problemas técnicos a gente não conseguiu. Eu trouxe também uma indicação para não perder a ternura no episódio, que era o Clube do Livro, que eu vou ser anfitriã no próximo ano. É chique, bebê. Tu é chique. Que vai abrir as inscrições um pouco ali perto do Natal. A abertura oficial do clube é ano que vem. A gente vai começar a ler livros ali da segunda quinzena de março. E o primeiro livro desse clube, que serão 6 livros, a gente vai ler 6 livros juntos, a gente vai ter lives de discussão, lives com especialistas, lives com os autores, enfim, vai ser um clube bem interessante, focado em questões socioambientais, e a gente vai começar com a braba, que é a Larissa Bombardi, com o livro Colonialismo Químico, que ela lançou aí pela editora Elefante. Então, a minha indicação para esse episódio é, não só para vocês lerem mais, mas quem sabe se juntar aí ao Clube do Livro, que eu serei anfitriã ano que vem. Eu vou trazer mais informações sobre qual que é a organização, com quem que vai ser, sou eu e mais uma pessoa que vai ser anfitriã, mas é isso, essa é a minha indicação para não perder a ternura do episódio 36 e espero ver vocês no episódio 37, a gente vai gravar daqui a pouquinho, certo? Um beijo para vocês e até a próxima!